Então quer dizer que as conversas dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram vazadas? O Toffoli teria gravado essas conversas? Gente, vou repercutir aqui o react do André Marcília sobre isso que está repercutindo na imprensa. Vamos lá. Olha só, acabaram de sair na imprensa as conversas que os ministros tiveram na tal reunião secreta de ontem, e eu vou te contar todas essas conversas agora. Inclusive, essas conversas foram publicadas no Poder 360 e elas estavam tão perfeitinhas, ipsis literis, que os ministros estão desconfiando. Isso também foi publicado agora na Folha de São Paulo, que os demais ministros estão desconfiando de que o Toffoli gravou a reunião e entregou para a imprensa, vazou para a imprensa. Vou te mostrar o que cada um disse e também vou te contar por que esse vazamento parece um vazamento acordado entre todos eles. Vamos ver. Eu sou André Marcília, advogado, professor. Vamos ver então, gente. Vamos ver se é acordado realmente. Vamos lá. Se eles não chegassem a uma conclusão sobre o que fazer, eles iam abrir uma votação para ver se o Toffoli ficava ou não dentro do caso Master. E aí o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, eu voto no Toffoli. Eu acho, disse ele, estou aqui abrindo aspas, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo de seu tempo nesse caso Master, no STF, que contrariaram a Polícia Federal, e a Polícia Federal quis revidar. Gilmar, para com isso. Mas foi isso que ele disse, e ele então disse que votava a favor do Toffoli permanecer no caso. Só dois votariam nessa votação da sexta-feira, se houvesse, se eles não tivessem resolvido internamente, só dois votariam para o Toffoli sair do caso. Sabe quais são? Incrivelmente, a Carmen e o Fachin. Só eles. André Mendonça votaria para ficar, Fux votaria para ficar. Eu vou te contar o que eles disseram agora. A Carmen Lúcia disse o seguinte, aspas, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo e a população está contra o Supremo. E não há mais confiança em Toffoli, disse a Carmen Lúcia. Era necessário pensar na institucionalidade e, por isso, ela entendia que isso precisava ser resolvido antes do Carnaval, a saída do Toffoli. Disse ela ainda, para isso não ficar sangrando, porque não é só você, apontou o dedo para o Toffoli, que sangra é a corte inteira. E aí ela, então, insinuou que votaria para o Toffoli sair do caso se essa votação houvesse. A Carmen Lúcia, ela tem posições muito curiosas, né? Ela apoiou a Lava Jato, ela apoiou o trabalho aí de Curitiba com Sérgio Moro, Dallagnol e toda aquela turma, mesmo indo rápido, aparentemente, demais no processo, e depois confirmou isso, tudo que estava acontecendo. E, claro, depois ela mudou a posição dela. Então, ela é uma pessoa bem articulada aí perante a opinião pública. Então, se ela quer ficar de bem com a opinião pública, ela está fazendo um trabalho até razoável. Agora, condenar o Bolsonaro, aí foi há tantos anos de cadeia, me parece um erro, mas ela acerta em várias vezes, e ela quer ficar bem com o público, a gente compreende, né? Vamos lá, gente, vamos continuar. Já tinha declarado que era favorável à saída do Toffoli. E aí veio o Fux. E aí, confiamos no Fux? O Fux disse, o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele e acabou. Foi o que disse o Fux. Olha, gente, por aí você já vê, né? Bom, aí veio o Moraes. Claro, o Moraes fez críticas à Polícia Federal, disse que achava um absurdo a Polícia Federal investigar sem autorização. Agora o Moraes faz crítica à Polícia Federal. Inacreditável. Vamos continuar. Autorização, só ele, Moraes, ele acha que pode investigar todo mundo sem autorização. A Polícia Federal não pode. E disse ainda o seguinte, embora eu seja amigo do Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, meu voto vai ser a favor do Toffoli. Ali ele tem muitos interesses, inclusive familiares, né? A gente sabe muito bem o que o Moraes está tentando proteger com isso. Aí veio o Nunes Marques, o mudinho. E o Nunes Marques disse o seguinte, para mim isso é um nada jurídico, o que a Polícia Federal apresentou para tirar o Toffoli. É um nada jurídico. Disse ter lido o relatório e que ele é contra o impedimento do Toffoli. E também falou que votaria pró-Toffoli. Até aí já tinha 5 votos pró-Toffoli, né? E veio, então, o André Mendonça.
E aí, dá para confiar no André Mendonça? Dá para confiar? Veio ele e concordou com a Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise de institucionalidade no Supremo. E alguns até ficaram espantados com isso, né? Porque a Carmen Lúcia e o André Mendonça não se dão dentro do Supremo. Mas o Mendonça continuou. Mas tem uma questão que é sobre o que é descrito entre Vorkapf... Na verdade, a Carmen Lúcia não se dá talvez porque ela parte por uma ideia mais feminista e o André Mendonça seria um pastor conservador. Mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. André Mendonça deixa a desejar em várias questões aí, o Luiz Fux, nenhum dos ministros tem uma consistência esperada de um juiz de Suprema Corte. Então, não é? Vamos continuar. E o Toffoli, como é que pode eles terem intimidade se são 6 anos supostamente de relação e eles têm conversas só de 6 minutos? E com esse argumento ridículo, o André Mendonça disse que votaria, então, para que o Toffoli ficasse à frente do caso. O André Mendonça, na maquininha do sorteio do STF, acabou com o caso. O André Mendonça vai agora ser o relator do Master. Eu não sei se essa maquininha dele de sorteio é uma que tem no Taiaiá, a casa de caça-níquel, que você puxa, e aí sai um visor com a cara do ministro que vai ser o relator. Mas, enfim, saiu o André Mendonça. Mas você que está achando que o André Mendonça vai resolver o problema, e eu aqui até disse, é a prova de fogo do André Mendonça. Todos eles são partes do problema, na verdade, o problema do judiciário brasileiro. Esse outro vídeo, agora já vejo que o André Mendonça, se ele estava para votar a favor do Toffoli ficar no caso, me parece óbvio que ele não vai ser o grande moralizador de coisa alguma. Ele disse, inclusive, o seguinte: pode acontecer com qualquer um de nós, disse o Mendonça, né? A investida da Polícia Federal pode acontecer com qualquer um de nós. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. E encerro aqui, disse o André Mendonça. E aí veio o Zanin, falou o Zanin que não entendeu muito o caso. Claro, o Zanin, ele não tem... juridicamente ele é muito fraco, e que, enfim, ele estava preocupado, não teve tempo de ler tudo, falou, inclusive, que essa espionagem tinha uma coisa de Black Wall Global, ele não sabia o que era isso, aí apareceu o Moraes e falou, isso é Mossad. Moraes, o grande especialista em espionagem internacional, explicou para o Zanin do que se tratava essa investigação. E veio o Dino e disse que isso era um lixo jurídico. Disse que ele era STF Futebol Clube e que ele votaria para o colega dele, Toffoli, ficar. E aí vem o Toffoli. E o Toffoli aparece e fala, olha, se é para o bem de todos, mais ou menos isso, né? Se é para o bem de todos, embora eu vencesse, se essa questão fosse para votação, eu venceria, né? Mas se é para o bem de todos, se é para o bem da nação, eu saio. E aí entregou para a maquininha lá do Taiaiá, redistribuiu o processo. É isso que foi a reunião, segundo aqui consta. Isso me leva a crer o seguinte, que se foi essa reunião, creio que essa foi parte da reunião. E isso aqui interessa a eles vazar. Por quê? Porque mostram que eles estão unidos entre eles e que o Toffoli é um grande cara, porque partiu dele. Embora ele vencesse, se isso fosse a votação, segundo consta aqui, ele é um grande cara. Então ele falou, para o bem da nação, eu entrego o processo. Mesmo que eu vá vencer se isso for a votação. Quer dizer, ficou bem para o Toffoli, se essa foi a reunião? Evidentemente que eles não vão conseguir convencer a opinião pública, né? Os trabalhadores brasileiros, até mesmo parte da burguesia, dos empresários brasileiros, de que ele seria uma figura aí que não está envolvido em tantos casos aí, conforme a imprensa diz, de escândalos, não é? Envolvendo inclusive o Master. Isso daí eles não vão conseguir convencer de que eles são pessoas íntegras, como eles, como se fosse, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Disso eles não vão conseguir convencer as pessoas sérias. Então, eles podem criar qualquer narrativa que não vão convencer as pessoas sérias de fato, assim como vários presidentes brasileiros tentaram convencer nos últimos anos de que eles seriam pessoas íntegras, tanto de direita quanto de esquerda, mas que participam, sim, de esquemas aí, conforme mencionado na imprensa aí, a exaustão, como o próprio Moraes aí no contrato aí que ele tem, não é? Quer dizer, a esposa dele tem, então que a imprensa não vai parar de falar também, inclusive porque existem duas facções no sentido político que eu estou tratando aqui. Uma
Um seria de banqueiros, né? E outra de banqueiros menores. Então, aí fica mais complicado. Mas, eventualmente, a questão é mais complexa e vai para lobbies que são feitos aí em questão de aprovação de leis, que a gente sabe muito bem quais tipos de leis e para beneficiar quem. Vamos lá. E ficou bem para o STF, que se mostra unido em torno do Toffoli. Acho que é essa a mensagem que eles quiseram passar. Se foi essa a reunião, se essa foi mesmo a reunião, eu tenho minhas dúvidas, mas se foi essa mesma reunião, esse vazamento, eu tenho uma séria desconfiança de que foi acordado entre todos. Então é isso, gente. Quer dizer, mais uma conspiração aí para a lista de tantas conspirações que existem aí no Brasil e no mundo. Bom, ficamos por aqui. Um forte abraço para cada um de vocês. Convido aí a se tornar membro do canal e até o próximo vídeo.